Olá para você que se liga na Itatiaia. Hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, que é o Vitor Caetano, zagueiro de 28 anos, atuou pela Chapecoense nessa temporada, foi um dos destaques da equipe que conseguiu acesso para a Série A. E hoje a gente vai bater um papo com ele para falar um pouco sobre a carreira dele, esse ano especial pela Chape e o que ele projeta para a próxima temporada. E aí, Vitor, tudo bem? Bom falar com você. Prazer falar com vocês aí, tudo bem? Aqui tudo tranquilo, graças a Deus. Então é isso. Para quem não conhece, o Vitor tem 28 anos e ele é cria da base do América. Então já vou começar perguntando sobre isso, Vitão. Como que foi esse seu começo de carreira e essa sua passagem pelas categorias de base do América? Cara, tive uma passagem feliz ali, mesmo na base, é, nós fomos campeões depois de 17 anos, do sub-17 ali, né? Subimos para o sub-20, tive um pouco de dificuldade, mas acabei me fazendo meu primeiro jogo, mesmo não jogando, fui pro jogo, meu primeiro jogo como profissional, contra o Santos ali na Série A, na Vila. E, cara, tenho uma gratidão muito grande pelo América. E fico muito feliz por ter passado por esse time gigantesco. Boa. E como é que foi essa experiência de ir para a Vila que é um palco sagrado do nosso futebol, né? Onde tanta gente especial, Robinho, Neymar, Pelé, muitos craques jogaram por ali. Como que foi para você ter essa primeira experiência como profissional na Vila Belmiro? Cara, para mim foi tudo diferente. A gente na base tem um pouco menos de recurso. Eu lembro, pô, foi viagem de avião que não acontecia, que acontecia. Na época não tinha o brasileiro sub-20 igual hoje tem, e tudo era um pouco diferente as coisas, competições. Então, pô, a viagem de avião, escolta, coisas que não acontecia na base, no momento, né? Ficar num hotel, pô, muito bonito, em frente à praia. E outra coisa, um fato curioso, foi a despedida do Elano, foi o jogo dele como profissional e tudo, foi bem bacana mesmo. Bom, deu para bater um papo com ele à época. Um cara que jogou na seleção brasileira também, né? Imagino que você tenha visto quando você era mais jovem. Deu para bater um papo com ele. Como foi esse contato também com o Elano? Cara, tinha muito. Ele sempre foi um espelho, né? Tanto eu lembro o Ricardo Oliveira também foi um cara que jogou e tudo, e ele era tudo muito novo, não sabia nem direito como fazia, um menino novo, primeiro dia, primeira vez como numa consideração profissional e tudo. Pô, eu tentei desfrutar de todos os momentos, mas um papo com ele eu não consegui bater, na verdade, com nenhum deles, conversar com nenhum deles. Os vestiários são lados opostos ali, acabou que eu não joguei, né? Então eu não consegui bater o papo com eles, não. Mas, pô, eu tenho isso gravado na minha memória desde sempre, desde que aconteceu. Depois que você saiu do América, você rodou por muitos clubes, né, do interior de São Paulo. Jogou, no Mirassol, jogou no Primavera. Como que foi essa experiência sua? Você teve que sair de BH, né, para ir para uma outra realidade. Como que foi todo esse processo seu de adaptação? Cara, eu acredito que Deus coloca todas as coisas no momento certo na nossa vida. Eu tive uma dificuldade bem grande quando saí do América, porque É, eu esperava ficar, que eu era o capitão do sub-20. Eu fui, na época, não sei se hoje tem ainda na base, eu fui capitão da seleção mineira quando teve um torneio, e das pessoas que foram convocadas para essa seleção mineira, eu fui o único que não renovei com a América dos caras que foram. E eu era capitão de lá também e tudo. Então eu fiquei bem frustrado na época, não entendia muito bem, mas eu acho que os planos de Deus são perfeitos. Isso serviu para me moldar. Eu passei por alguns clubes um pouco mais baixos, teve clubes melhores também, mas cada dificuldade, cada passo que aconteceu foi para me fortalecer, para chegar nesse momento eu acho que é o meu auge que eu estou vivendo, uma coisa que eu nem imaginava há um tempo atrás, tá vivendo isso. Então, cara, Deus me mostrou, me fortaleceu para estar vivendo esse momento e dar valor hoje a tudo que eu vivo, a tudo, todo esse momento maravilhoso que eu estou passando. Então, sou grato a tudo que Deus me proporcionou, por toda a dificuldade, por toda a alegria também que o futebol me deu. Então, eu sou muito grato com tudo. Mesmo vindo de baixo, eu dou muito valor a tudo que aconteceu. Perfeito. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é sobre sua passagem no Mirassol. Hoje a gente vê o Mirassol bem, com boas estruturas, e você passou por lá em 2019, né?
Como que foi essa sua passagem por lá? Você fez 20 jogos. Como que foi estar lá no Leão Caipira? Cara, o Mirassol, dos clubes que eu passei, é um clube que já naquela época tinha uma estrutura absurda. Eu peguei o primeiro ano do CT lá, né? Eu tava no São Bento, eu acabei não jogando o Paulistão ali no São Bento, mas acabei conhecendo o Alec Gol, né? E através dele eu acertei com o Deco e tudo, que era na AD20, né? E eles tinham uma parceria no Mirassol e acabou que eu fui para lá. Através deles, consegui que eu fui para lá. Então, lá eu fiz. Foi ali que, na verdade, eu tive uma sequência real de jogos, assim, como profissional mesmo, de pegar um campeonato que eu joguei o campeonato todo e fui muito bem, né? Ali tem uma estrutura absurda. Hoje, então, nem se fala, cada vez fortalecendo mais. E ali eu peguei o primeiro ano do CT, tudo novinho, tudo muito bonito. E, cara, na minha visão, o Mirassol ainda tem muito a conquistar ainda. Tudo que já está conquistando, já é Libertadores, já é tudo. Mas pelo profissionalismo deles, né? E por estar tudo certo, eles se estruturaram primeiro para depois conseguir galgar no cenário nacional ali, né? Isso é muito bom. A gente vê o Mirassol muito bem e não à toa tá colhendo os frutos agora, né, Vitor? Com certeza. É isso. Posteriormente, você deu mais uma rodada, jogou no Desportivo Brasil, foi jogar no Paraná, que é um clube grande, né? Um clube conhecido, já jogou Série A do Brasileirão. Como que foi também ter essa experiência lá no Paraná antes de jogar na Chape? Cara, o Paraná para mim foi um divisor de águas, na verdade, né? Tenho um carinho muito grande pelo Paraná, porque assim, eu não sei se deu para se você acompanhou alguma coisa do tipo, eu joguei a segunda divisão do estadual lá, né? Então, cara, o que a torcida fez lá, tipo, em 2024, é, se eu não me engano, o maior público da Arena da Baixada foi a estreia do Paraná, da segunda divisão do Paranaense, ele com 38 mil pessoas. Pô, o Couto Pereira com quase 30 mil pessoas também. Tipo assim, para um time que tava na segunda divisão estadual, que isso, cara? A torcida abraçou todos os jogos na Vila, que é a Casa do Paraná, todos os jogos com ingresso esgotado. Pô, foi um negócio surreal, surreal mesmo. O que aconteceu ali, a torcida, minha esposa até fala que ela tem um carinho bem grande lá também. No jogo do acesso foi no Couto Pereira, né? E as pessoas que estavam em volta de algumas esposas que estavam com ela ali, quando a gente conquistou acesso, o pessoal chorando, assim, pessoas mais velhas chorando, agradecendo por tudo que aconteceu. Foi uma coisa que, cara, só quem viveu para conseguir explicar, para ter a sensação. É difícil falar, sabe, do que o quão grande foi aquela situação. Boa. Como que era aquele trabalho no dia a dia de realmente ajudar a reerguer um grande clube, né, do futebol brasileiro, do futebol paranaense, conquistar o acesso? Como que foi aquele trabalho ali diário de todo mundo se reunir? Porque todo mundo sabe que o Paraná passou por uma crise muito grande até chegar à segunda divisão estadual para depois se reerguer. Como que era esse trabalho diário? Sim, eu cheguei, na verdade, já faltava pouco tempo, né? Eu estava ali no final no Desportivo Brasil, na parte final, que a gente tinha se classificado. E quando surgiu a oportunidade, quando eu acertei de ir para lá, faltava uma semana só para a estreia, tanto que no primeiro jogo eu não consegui ser inscrito ainda, né? Mas, cara, o dia a dia era muito bom. O Tcheco, que era o treinador, ele ele tinha um comando do grupo muito bom, sabe? O grupo bem leve, e ainda mais. E tinha pessoas com bastante nome ali. O Sidão tava lá. O Cristiano, que é um cara que fez história fora, jogou no Japão mais de 12 anos. Tem o Liliu, que tem uma boa história lá também. Tinha atletas, o Bruno Silva chegou no final, né? Tinham pessoas que já tinham um nome no cenário nacional e que foram para lá e foi um ambiente leve, cara. Foi um ambiente leve e como eu tô falando, a questão da torcida, cara, era um incentivo absurdo que eles fizeram, que lá eles apoiam o jogo inteiro e mesmo as coisas estando um pouco difíceis, se arruma um pouco mais de energia, de força, tanto que a gente teve 100% em casa, né? A gente ganhou todos os jogos em casa no Paranaense da segunda divisão.
Pô, perfeito. E também imagino que conviver com pessoas assim mais experientes, né? Como o Tcheco, o Sidão. Como que foi isso para você? Isso agregou muito na sua carreira como jogador? Muito, porque assim, os caras têm muita vivência no futebol, né? A gente acaba que era um pouco mais novo ou que não tem tanta experiência, não tinha tanta experiência assim, não tem tanta experiência assim. A gente tá sempre aprendendo. Então, conviver com eles, escutar o que eles falavam, me ajudou muito. Boa, perfeito. E depois vem um outro capítulo na sua carreira que imagino que seja importante. Você vai para a Chape. Eu gostaria que você falasse como que foi essa conversa sua de ida para a Chape, como foi a sua chegada também ao clube. Então, quando acabou o Paranaense, a gente conquistou o título ali, né? Aí o Tcheco foi para Chape. E, cara, eu falo, não tem outro explicativo. É até meio assim, difícil. Não difícil, mas Só quem viveu, só eu que vivi, eu, minha esposa, nós que vivemos, sabe? É Deus, cara. É Deus quando ele coloca a mão, quando já tá escrito. Foi uma. Quando o Tcheco foi pra lá e o Tcheco ficou 12 dias, né? E eu trabalhei com o Celso Rodrigues na Série D, quando ele estava no Operário de Mato Grosso do Sul. E eu trabalhei com ele lá. E ele também, ele é auxiliar da casa, lá na Chape, aqui na Chape. E ele ia cuidar da Copinha, da Copa Santa Catarina, né? Então meu nome estava ali. Aí tinha outros nomes e tudo. Só que como eu conhecia o Tcheco, tinha o Diego Mandrick também, que estava contratando as pessoas ali, né? Para a Copa Santa Catarina e precisava de um zagueiro. Acabou que aí o meu nome surgiu, a gente conversou e através tanto do Celso quanto do Mandrick, quanto do Tcheco, que estava ali no principal, eu acertei a minha contratação e, cara, foi tudo muito rápido na Chape, sabe? Com 20 dias de treino, a gente teve a nossa estreia contra o Figueirense da Copa Santa Catarina. Eu, eu fiz um bom trabalho, na minha visão, fiz um bom jogo, um grande jogo. E acabou que nesse meio termo, algumas pessoas do principal acabaram se lesionando, tiveram cartões e não tinha tanta opção. E como eu tinha ido bem, o pessoal de cima acabei indo treinar, também fui bem. E acabei em 20 dias que eu tinha chegado para a Copa Santa Catarina, literalmente. Aí fui para o jogo do Ceará na Série B já. Entrei no meu primeiro jogo que eu fui contra o Ceará, eu já entrei alguns minutos. No segundo jogo contra aí acabou que o pessoal que estava lesionado não voltou, acabei jogando o outro jogo também que era contra o Vila fora de casa, acabei fazendo meu primeiro gol pela Chape e aí a história seguiu, né? Boa. Isso em 2024 já, né, Vitor? Isso em 2024 já. Boa. E como que foi essa história desse seu primeiro gol pela Chape? Você que entrou em campo, que foi tudo isso? Como foi aquele dia? Como que foi também o momento de balançar as redes? Como que foi posteriormente? Porque você trata como uma virada de chave na sua vida também, né? Não foi uma virada de chave muito grande, porque é um cenário, porque assim, eu costumo falar que jogadores bons tem no futebol em todas as divisões. Só que é muito difícil você conseguir entrar no cenário de Série B, de Série A, assim, mudar esse patamar é muito difícil. É Deus, é muito trabalho, você tá ali bem numa oportunidade, às vezes, que você tem, pode ser um jogo, pode ser um momento que você tá vivendo, né? Então, cara, ali contra o Vila, a gente estava perdendo de 3-0. Eu tava no banco, né? A gente tava perdendo de 3-0. Eu não tinha expectativa de entrar, porque a gente tava jogando com três zagueiros naquele dia. E eu falei, três zagueiros, eu sou zagueiro, tomando 3-0 muito difícil de acontecer. Aí acabou que no intervalo o professor Dalpozo fez uma troca, mudou o sistema para a linha de quatro, né? E acabou que com 20 minutos o nosso zagueiro, o João Paulo, ele acabou sentindo cãibra naquele dia, que estava um dia muito quente, estava muito abafado, ele acabou sentindo cãibra. Então eu entrei em campo, quando eu entrei assim, logo nos primeiros minutos a gente acabou fazendo um gol, 3-1 e começou a ficar em cima. Aí aos 40 minutos a gente teve um escanteio, teve um bate-rebate, a bola voltou.
Aí o Walter cruzou e eu pude ser feliz, cabeceei ali, pude ser feliz com 3-2. Quase a gente empata o jogo ainda assim nos últimos minutos. Então, cara, foi um dia, mesmo que a gente não tenha ganhado o jogo, foi um dia muito feliz para mim, sabe? Meu primeiro gol na Série B, assim, meu primeiro gol pela Chape. Perfeito. Depois disso, você segue na Chape, né? Para essa temporada. Nessa temporada você faz 30 jogos, sendo que 28 deles na Série B e 26 como titular. Você acredita que esse é o seu auge, essa é a melhor temporada da sua carreira? Acredito sim, acredito pelo número de jogos. Eu só não fiz mais jogos esse ano do que o ano passado, né? Que foram 31, contando todas as competições que eu disputei. Só que é uma competição. Só que esse ano é muito mais visibilidade, né? Para um atleta a um nível de Série B, é uma visibilidade muito boa. Esse ano eu comecei no banco, acabei renovando e comecei no banco. Joguei pouco no Catarinense, joguei só 2 jogos, né? Eu entrei na final e entrei um jogo jogando. E, cara, ali na terceira rodada da Série B, o Dalpozo mudou o sistema, colocou um sistema com 3 zagueiros, e ele acabou optando por mim. E eu acabei entrando, a gente acabou ganhando, e, cara, ali começou a sequência muito boa, muito boa. Eu fico muito feliz com o ano que eu vivi, e ainda mais com essa conquista gigantesca que é esse acesso, né? Eu acho que para a vida de todo atleta, uma conquista como essa é um feito muito grande, porque a Série B foi muito difícil. Perfeito. Então vamos falar dessa temporada da Série B, uma temporada muito equilibrada, né? A Chape terminou o campeonato em terceiro lugar com 62 pontos, só que o Coritiba, campeão, terminou com 68. E até a última rodada ainda tinha aquela indefinição de quem se classificaria para a elite do ano que vem. Como que foi esse trabalho durante a temporada, de estar próximo da vaga, porque Série B tem muito disso também, né? Você tem que manter uma sequência boa, porque, como é muito equilibrado, não pode ter muito deslize para não perder a chance do acesso, né? Então, como que foi toda essa temporada, todo esse trabalho? Eu não tenho em mãos aqui em números, assim, eu não tenho, mas eu acho que foi uma das Série Bs mais competitivas dos últimos anos aí. Até, se não me engano, 3 rodadas antes de acabar a Série B, tinham oito times brigando pelo acesso ali com até bastante chances muito próximos ali. Tanto que na última rodada, o sexto colocado, que era o Remo, e nós que éramos o quinto, a gente tinha a possibilidade de ficar em segundo até, se o Atlético Paranaense não ganhasse, né? Então, eu vejo que foi uma temporada que a gente costumava falar que era uma temporada que ia ser de resiliência. Se você não ganhasse em casa, que foi um fator muito bom ali, a gente começou os 2 primeiros jogos, a gente acabou perdendo, mas depois a gente conseguiu uma sequência em casa muito boa. A gente acabou, perdia fora, ganhava em casa, e vitória conta muito, né? É melhor uma vitória às vezes do que 3 empates, né? Na Série B. E a gente teve um momento que aí foi onde que eu acho que foi a virada de chave para nós, foi quando a gente ficou os 10 jogos sem perder, né? Então a gente ficou durante 10 rodadas pontuando todos os jogos, se não ganhava, empatava. Então ali a gente conseguiu ganhar uma gordura. Aí, lógico, como todo clube, a gente teve uma oscilação em certo momento, mas acabou ficando próximo ali, sempre próximo ali para subir. E com a graça de Deus, a gente conseguiu a vitória no último jogo ali contra o Atlético Goianiense e ainda teve os resultados que nos ajudaram. Perfeito. Como que foram, esses jogos da reta final para vocês? Porque é uma pressão, querendo ou não, de conseguir o acesso estando tão próximo, né? Em uma posição tão próxima assim do acesso. Como que foi esse trabalho nas últimas rodadas? E uma outra coisa, qual a importância da Arena Condá também para vocês durante essa campanha? Cara, essa parte final, por mais que a gente fala que ficou tranquilo e tudo, a gente estava tranquilo porque a gente acreditava no nosso potencial, a gente sabia disso, o Dalpozo sempre falou com a gente, não só o Dalpozo, a comissão inteira, o staff todo falava sobre o pé no chão, a gente pensava jogo a jogo literalmente, porque não adianta nada a gente pensar no outro e não fazer o nosso, né? Então a gente pensava jogo a jogo. E a gente foi indo aos pouquinhos. Aí, lógico que a parte final fica um pouco mais tensa. A gente fez um baita jogo contra o América em casa, só que a gente perdeu em casa.
e a gente acabou empatando contra o Volta Redonda e tudo, mas, cara, vou falar, a gente tava, na minha visão, ainda tava bem tranquilo, sabe? Foi, foi uma parte final que a gente queria jogar. Tinha dia que a gente não queria nem que passasse o treino, principalmente nessas 2 rodadas que a gente acabou não tendo êxito. A gente queria que o próximo jogo já fosse no outro dia, né? Mas a gente estava bem tranquilo. O nosso grupo foi um grupo muito leve, sabe? Era um grupo que o cara que estava no banco torcia realmente. Eu acho que a união do nosso grupo, foi uma coisa que fez muita diferença. Teve lesão no meio da temporada, teve suspensão, e todo mundo que estava jogando, todo mundo torcia realmente do fundo do coração para que tudo desse certo. E eu acho que isso foi um diferencial muito grande. E qual que foi a outra pergunta? Sobre a importância da Arena Condá também para essa campanha de vocês. Cara, eu vi alguns vídeos antigos da época boa que a Chape estava na Sul-Americana, que a Chape estava na Série A, quando os caras chegaram. Porque quando a gente chegou lá, é, é, tava, os últimos anos foram muito difíceis da Chape, né? Então o torcedor ainda estava um pouco magoado com tudo que estava acontecendo, pelos resultados que não estavam vindo, pela dificuldade que teve nos últimos anos. Então, ao decorrer da temporada, quando a gente vai para a final do Catarinense e ganhar a vaga da Copa do Brasil, que era um objetivo, e a forma que a gente jogou a final, a gente não conseguiu ter êxito na minha visão, por um erro da arbitragem, mas aí não vem ao caso. Mas o jogo que a gente fez foi absurdo, um jogo muito bom. A gente, mesmo com um a menos, a gente em cima e fizemos tudo muito bem. Então, isso, aos poucos, foi reacendendo a chama do torcedor de voltar para o estádio, junto com tudo que o staff da Chapecoense fez, de chamar o torcedor de novo, de colocar redução no valor do ingresso, e dentre outras coisas. E com os resultados vindo, a, a arena começou a encher. E isso, cara, é muito bonito de ver. Igual, retornando ao que eu estava falando, a Arena Condá, eu vi alguns vídeos da Arena Condá na época que estava um pouco melhor, que estava na Série A, estava na Sul-Americana, cara, pulsava e era bonito demais de se ver quando o ônibus chegava, a torcida em volta do ônibus, aquela festa, aquela alegria. E eu até comentava com minha esposa que eu falava, pô, eu quero viver isso, sabe? Eu acho uma coisa bacana. Eu falei com o Rafael Lima, que é um cara que tem muito nome na Chape, e viveu esse momento. Eu falava, cara, Rafa, eu comentei com ele, falei, pô, eu vi o vídeo, eu queria viver esse momento. E no final, o que eles fizeram no último jogo ali contra o Atlético Goianiense foi uma coisa. Pô, os ingressos esgotaram, a festa mesmo. Antes de nós entrarmos para o aquecimento, a festa linda, nós chegando no estádio lotado e gritando. E, pô, eles torceram e nos apoiaram o jogo inteiro. E isso fez. Teve uma hora no final do jogo ali, já estava bem no final, teve uma falta que o cara ficou caído. Cara, eu parei assim, eu olhei o estádio inteiro cantando e parei e falei, cara, era isso que eu queria ver. Era essa chama que o torcedor teve, que reacendeu, e essa felicidade que transbordava, dava para sentir na pele. É uma coisa que eu nunca vou esquecer também. Perfeito. Já caminhando para a reta final da nossa conversa, depois do acesso garantido, tá de férias agora. Para o torcedor da Chape, já está garantido? Vai ficar na Chape pro ano que vem, Vitão? Sim, vou ficar na Chape, tenho um contrato lá até o final do ano que vem, né? E espero, do fundo do meu coração, vou dar o meu melhor para isso, para que seja só a primeira alegria dessas recentes, que possa vir muito mais conquistas pela Chape, que a Chape merece muito. Perfeito. Uma última pergunta é como que está a expectativa para a disputa da Série A de 2026? Como que já está o clima na cidade? Como você está sentindo isso? Cara, igual eu falei, é o clima de festa, a gente passeou no caminhão, depois ali do acesso, e a rua principal ali lotada de gente o tempo todo. Então, eu acho que foi uma felicidade grande para todo mundo. Sabemos que a Série A é muito difícil, são equipes gigantescas, né, com pô, muitos jogadores muito bons, e então a gente vai trabalhar muito para que seja um ano vitorioso para nós, que a gente possa dar o nosso máximo e conseguir os objetivos da temporada, né? Perfeito. Então, finalizando a nossa entrevista, deixa um recado aí para a nossa audiência.
Pedir aquela torcida também para a Chape, para a Chape seguir na Série A na próxima temporada. Mandar um abraço para todo mundo da Itatiaia aí, que é um programa esportivo muito grande aí, né, em Belo Horizonte. E também mandar um abraço, dar um salve pro torcedor da Chapecoense, falar que eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento e espero ter coisas boas no futuro com a Chape, com muitas conquistas e muitas vitórias. Perfeito. Então a gente encerra o nosso bate-papo por aqui. Para você que acompanha a nossa conversa no YouTube, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. E para acompanhar todas as matérias dessa conversa nossa com o Vitão, acesse o nosso site itatiaesporte.com.br e acompanhe também as nossas redes sociais, @itatiaesporte. Eu fico por aqui, mas volto em breve. Tchau, tchau.